Fórum Mídias de hoje, 21 de agosto de 2025. Aqui é a minha ideia disso que aconteceu ontem à noite, né? Checkmate. Ali ontem caíram, o peão acabou com o jogo, não tem mais, caiu o rei. Todo o esquema do Bolsonaro veio de uma vez só, agora juntou o Malafaia, juntou tudo. Mas hoje o Fórum Café teve bastante, cobriu bastante desse, quase tudo de mais importante, né? Que deu tempo de se ver, né? Porque tem muita coisa. Mas eu quero chamar a atenção de alguns detalhes do que foi revelado aí. Primeiro, aqui o Ivan publicou hoje pela manhã que o Bolsonaro pode ser preso em 48 horas por plano de fuga. Pois é, o Plínio falou em segunda-feira, mas o Alexandre de Moraes deu 48 horas. 48 horas acaba sexta à noite. Se até sexta à noite não houver uma explicação... Então, pois é, será que o Xandão está preparando mais um sextou daqueles, Melo? Porque 48 horas, muito bem observado, 48 horas se encerram na sexta-feira à noite. E aí que o Xandão decide se decreta a prisão ou não, né? Já pensou? Exatamente. Eu acho que na sexta-feira o pessoal já vai poder comemorar, porque a não ser que o Alexandre de Moraes vá fazer alguma composição em relação por causa dessa pressão dos Estados Unidos, pelo comportamento do Alexandre de Moraes durante todo o processo, como a gente viu no caso da tornozeleira eletrônica, ele antes deu uma oportunidade de explicar. Eles deram a explicação, ele não se convenceu e deu a prisão domiciliar. Agora ele agiu do mesmo modo. Deu o motivo para eles se explicarem. A explicação não vai convencer ninguém. Não é? Essa história de que aquilo estava no celular dele porque alguém mandou para ele, o filho mandou, logo que seja, é porque estava na cara que era coisa que se conversava. Não é... Bom, então, provavelmente, ele já vai... Pode ser que já entre em cana na sexta-feira, numa prisão preventiva. Isso aqui é da matéria do Ivan, de hoje de manhã, o trecho da decisão do ministro Alexandre, diante de todo o exposto, intime-se a defesa de Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 48 horas, preste esclarecimentos acerca dos reiterados descobrimentos das medidas cautelares impostas. Lembre-se, troca de mensagem com Braga Neto. Ele estava proibido disso. Troca de mensagem com Braga Neto. Lembre-se, articulação com o Malafaia de ataques a juízes e etc. Né? E o plano de fuga, entre as novas provas colhidas pela PF, está um arquivo encontrado no celular de Jair Bolsonaro contendo um rascunho de pedido de asilo político ao presidente argentino Javier Milei. O documento foi salvo em 10 de fevereiro de 2024. Isso aqui é a cartinha que estava no celular do Bolsonaro. Excelentíssimo senhor presidente da República Argentina, Javier Gerardo Milei. Aí, como é de conhecimento de Vossa Excelência, o asilo político é um instituto do direito internacional, pereréu, pararau, com base em tais diplomas legais, apresento este requerimento solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro, brasileiro, casado, pereréu. Aqui o pedido em si, na carta. Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político
uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve a um chefe. É mentira. Todo chefe de Estado tem proteção da Polícia Federal. Duvido que o Bolsonaro ande pela... agora ele não anda mesmo, mas antes andasse pela rua sem policiais federais. Eles têm direito à escolta, carro. É mentiroso. Aliás, chamar ele de mentiroso é até piada, né? Ô Melo, e chama atenção ainda que ele fala que teme pela vida dele, atos violentos, mas quem estava planejando atos violentos, ameaça de morte, etc., era a turma dele. Ele e a turma dele estão sendo investigados justamente por, entre outras coisas, haver um plano para assassinar o presidente da República, para assassinar o ministro do STF. E ele está dizendo que ele teme pela vida dele. Ele é o líder de uma organização criminosa que, entre os planos, tinha um de assassinato de autoridades, né? Fora isso que você falou, né? Que todo ex-presidente tem segurança, tem tudo, enfim. Tudo. Melo, só aproveitar rapidinho, aproveitar que nossa audiência está alta aqui hoje, para pedir para o pessoal deixar like aqui na nossa live. Se você está nos assistindo e ainda não deixou o seu like, aperta o botão do joinha, isso nos ajuda demais. Caso você esteja aqui conosco e não está inscrito ou inscrita no canal da TV Fórum, se inscreva também, assim você não perde nenhum dos programas. Inclusive, ontem, Melo, logo após a divulgação desse relatório da Polícia Federal, a TV Fórum já soltou aqui no YouTube um vídeo com todo o diálogo do Bolsonaro com Malafaia, né, com todos os áudios ali compilados, né, sem deixar passar nada. Então, quem é inscrito na TV Fórum viu primeiro e conta com todo esse material. Fora toda a nossa programação, né, nossos quadros como o Fórum Mídias aqui do Antônio Melo, que vai ao ar ao vivo agora no Fórum Café, todos os dias, e depois, às 14h, é divulgado aqui na TV Fórum em forma de corte, para que você possa assistir todas as edições. Então, deixa o like, primeira coisa, de graça, rapidinho, se inscreva no canal, e se puder, pode nos deixar um superchat, um super sticker, ou fazer uma contribuição via Pix. Nossa chave é pix@revistaforum.com.br. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, mas se não puder ou não quiser, só deixa o seu like, é rápido, gratuito e é de grande ajuda, fortalece a TV Fórum. Perdão pela pausa aí, Melo. Bora prosseguir. Fórum, só queria aproveitar que você falou hoje, inclusive, vamos com a gente na campanha de botar 1 milhão de inscritos na TV Fórum. Já está agora, deixa eu conferir aqui, 892 mil inscritos, né? Quase 900 mil inscritos, e vamos lá para a gente chegar a 1 milhão de inscritos aqui na TV Fórum. Então, aqui ele estava nessa cartinha que foi pega no celular do Bolsonaro, onde ele pedia asilo político, alegando que está sendo perseguido, e ter a prisão decretada de forma injusta, ilegal, arbitrária, inconstitucional, e etc., etc. Esse choro mimimi que a gente já conhece. Mas, além disso, tem uma outra coisa que eu acho importantíssima que vazou, né? Que foi isso daqui, um chat do WhatsApp entre o Eduardo Bolsonaro e o pai, onde ele diz o seguinte para o pai: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil. Ajudar o Brasil significa ajudá-los, aos Bolsonaro. É isso que eles querem dizer. Ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto. Olha como é que eles chamam o 8 de janeiro. Um pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna, para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode... Resumindo, porque vocês já devem ter ouvido isso no Fórum Café, resumindo,
Ele simplesmente fala: não podemos nos concentrar nessas pessoas que, nos barderneiros, que o Bolsonaro mesmo já saiu, nos malucos, nos aloprados. Nós temos que nos concentrar na sua anistia, na nossa anistia, entendeu? É isso que ele coloca ali. Então, isso daqui é bom para saber aqui, ó, essa Ana Priscila Silva de Azevedo, que foi uma das organizadoras lá, apontada dos atos golpistas do 8 de janeiro, está lá condenada a 17 anos de prisão. Largaram a sua mão, Ana Priscila. Você foi para lá lutar por eles, pelo Bolsonaro, está aí, ó. No dia dos ataques, ela filmou a viatura da Polícia Legislativa caída no espelho d'água em frente ao Congresso e falou em colapsar o sistema e tomar o poder de assalto. Aqui é a casa do povo, chora, petista. Isso aqui não é golpe, é um contragolpe, que vocês são golpistas, bando de vagabundo, é tudo nosso. Minha filha, o que ficou para você foi 17 anos de cadeia. Enquanto ele está aqui recebendo o pix do papai, e o pai dele está prestes a ser condenado também, mas eles estão querendo anistia para ele, não é para você, não. Aqui você também, Débora do Batom. Moraes rejeita recurso de Débora do Batom e mantém condenação a 14 anos de prisão. A primeira turma do STF formou maioria para condenar a 14 anos de prisão a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que perdeu o mané na estátua à Justiça. Mais uma. Eles não querem saber de anistia para vocês, não. Aqui, ó, a senhora Fátima Tubarão, 17 anos de cadeia. A idosa, que na época da invasão tinha 67 anos, recebeu a maior pena, 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Está quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui. Cagou lá no banheiro e fez uma sujeira lá. Isso, dona Fátima, Deus abençoe, vamos para a guerra, é guerra, vamos pegar o Xandão agora. 17 anos, dona Fátima, e sabe o que eles estão querendo? Que a senhora continue aí presa. Quem mandou ser aloprada, né? Como biruta, como disse o malucos, como disse o Bolsonaro, né? O Supremo Tribunal já responsabilizou até 12 de agosto, aqui a notícia do STF, até 12 de agosto agora, 1.190 pessoas pelos atos antidemocráticos do dia 8. Esse daí é que o Eduardo está falando, larga a mão deles para lá, deixa eles para lá. Tá? Ao todo, 638 pessoas foram julgadas e condenadas, e outras 552 admitiram a prática de crimes menos graves e fizeram acordo com o Ministério Público. Dados do gabinete do relator do tema, ministro Alexandre de Moraes, mostram que das 638 condenações, 279 foram por crimes graves, tentativa de abolição do Estado Democrático, associação criminosa e tal, e outras 359 por crimes menos graves. Também foram absolvidas 10 pessoas. Até o momento foram abertas 1.628 ações penais no STF, sendo 518 relacionadas a crimes graves e outras 1.110 por crimes menos graves. Delas ainda estão aptas a julgamento 112 ações. Até o momento, do total, 131 ações foram extintas por cumprimento da pena. Neste momento, 29 pessoas ainda estão presas preventivamente e 112 cumprem prisão definitiva, ou seja, com o julgamento já encerrado e em fase de cumprimento da pena, entre as quais a dona Fátima de Tubarão, que deu a cagada lá no gabinete do Alexandre de Moraes, né, segundo ela, e outras 44 pessoas investigadas ou acusadas estão em prisão domiciliar, com ou sem
tornozeleira. Então, esse pessoal do 8 de janeiro e vocês, apoiadores do Bolsonaro, que ficam falando temos que tirar esses idosos, esses coitadinhos de lá, o Eduardo Bolsonaro já disse que deixa eles para lá. O importante é focar no Bolsonaro, porque senão vão perder o Trump. Está aqui, ó. Se a anistia light passar, a anistia light é a anistia da ratatouille, né? A última ajuda vinda do Zé Wá terá sido o post de Trump. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, ou seja, nós, ou eles. Certo? Agora, isto é para aprender que esses camaradas nunca estiveram do seu lado. Sempre mentiram e mentem até hoje para você e ficam pedindo apoio a você. O Bolsonaro, sabe por que o Bolsonaro não fugiu para a Argentina? Porque ele é frouxo, ele é covarde. Assim como ele não fugiu para os Estados Unidos da outra vez, pelo mesmo motivo. Sabe por quê? Ele está habituado a viver à custa do Estado brasileiro. Desde a época do quartel, ele era um vagabundo, só era uma gazela na corrida, mas ele, o Leônidas Pires Gonçalves disse que ele era um mau soldado. O Ernesto Geisel disse a mesma coisa. Mau soldado, mau deputado, vagabundo, nunca trabalhou. E sempre à custa do Estado, com apartamento para comer gente. Então, ele está habituado. Agora também ele vai continuar à custa do Estado, preso. Vai continuar à custa do Estado, tendo comida do Estado, vai continuar. E ele não consegue viver fora. É a mãe Estado onde eles mamam. Os filhos vão pelo mesmo caminho, todos eles. Não conseguem viver sem o Estado brasileiro dar comida para ele, porque o próprio Eduardo Bolsonaro está lá conspirando contra o país e ganhando 110 mil reais por mês, que é o salário dele, mais o do gabinete dele, que provavelmente está indo todo para ele, para custear a estadia dele lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Agora vejam e comparem o presidente de vocês com o atual presidente que vocês chamam de cachaceiro, ex-presidiário, e que dizem que ele está lutando agora, está tendo esse nacionalismo agora para poder ganhar popularidade, não é? Que não é nada disso. Aqui, ó, em 2019, tem uma entrevista do Lula quando ele ainda estava preso. Aliás, ele se recusou a fazer um acordo onde sairia da prisão com tornozeleira eletrônica, porque ele disse que só quem põe tornozeleira eletrônica é pombo, quem põe, né? É pombo e bandido, e ele não era pombo nem bandido. No caso do Bolsonaro, pombo ele não é, não é? Então, ouçam essa entrevista do Lula quando ele ainda estava preso e vejam o comportamento de um presidente com o seu povo e com o seu país, mesmo preso e injustiçado, contra esse cafajeste criminoso Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro, que está lá, traidor do Brasil. Olha a diferença de comportamento e pense bem. Ouçam o presidente Lula em 2019. Ele não é nacionalista agora, não está atacando os Estados Unidos em cima do Brasil, as ações dos Estados Unidos em cima do Brasil agora, não. Ouçam o que ele disse em 2019. Que eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para, junto com esse povo, levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil?
Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Presidente. Entenderam a diferença entre um líder? Foi isso o Fórum Mídias de hoje, dia 21 de agosto de 2025. Isso, até amanhã, gente.